Olá, divos e divas! Está começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. E não sei se vocês já repararam, ó, já fazendo trocadilho aí com o título do podcast, nós somos muito reparadeiras. A gente repara em praticamente tudo. Você também é assim? Pensamos em fazer esse podcast porque estamos, assistindo aí BBB e tal. E a tia Milena, que é uma das participantes, ela repara muito, principalmente nas outras pessoas fazendo limpeza na casa do BBB, né? Então ela repara, tipo, tem um vídeo dela, do povo passando pano no chão e ela olhando assim, né, pra ver se tava limpando certo. Aí tem um vídeo que estavam lavando louça e usaram um pano sujo pra secar a louça. E ela reparou. Foi ela que reparou que o Capetinha não lavou a mão depois do banheiro e foi fazer a feijoada de pinto. Exatamente. E a partir disso pensamos, poxa, né? Tem pessoas que são muito reparadeiras e nos atentamos que também somos reparadeiros em algumas coisas. Aliás, acho que todo mundo tem um pouco, né, disso de ser reparadeiro, assim, né? Talvez algumas pessoas tenham mais um hiperfoco, né? Por exemplo, a tia Milena, ela repara mais nessa coisa da casa, da limpeza, né? Talvez eu não repararia tanto nisso, né? Eu em si. Mas eu acho que existem tipos e tipos de pessoas reparadeiras, né? Com focos em coisas, em manias diferentes, né? Então, acho que cada um de nós tem um lance. Eu acho que eu e o Fih, a gente repara em coisas parecidas, né? Você repara muito no dedo no pé, né? Das famosas. Gente, pior que eu reparo muito no dedinho do pé, se tá saindo da sandália, se não tá. E é uma coisa real, tá? Sempre reparei. E pro nosso trabalho funciona muito, né, gente? Como vocês podem ver aí, né? Eu tô tentando lembrar, eu normalmente nas pessoas eu reparo muito em mãos e unhas principalmente. Sou a pessoa que olha ali, tipo, se a pessoa rói a unha, sabe? Assim, não sei porquê, mas eu tenho esse hábito ali de olhar a unha e reparo também nos dentes, assim, da pessoa. Eu também sou reparadeiro de dente. Mas assim, que tipo de dente que você olha e você fala, nossa? Então, é que não é nenhum específico, é que eu olho da pessoa, entendeu? Tipo, eu fico... Acho que dente é uma coisa mais comum. Talvez a unha... Não sei se todo mundo repara na unha dos outros. Eu reparo, assim, ver se a pessoa rói. É que o dente, ele é meio que um cartão de visita, assim, né? Quando você vai conversar com alguém, a pessoa sorri, tá muito na sua cara. Tá muito na cara. Né? A mão já é mais específico. Mas talvez, por exemplo, você acha mão bonito, né? Às vezes é mais por isso, assim, também. Acho que sim, mas também não sei se é exatamente isso. É porque eu reparo e eu fico muito agoniado se eu vejo uma unha assim muito carcomida, sabe? Porque tem gente que rói, né? Uma unha maltratada. Então eu fico meio agoniado, ali, aí me dá aí eu tento não olhar, mas fico olhando, sabe? Assim, sabe? Quando você tem uma coisa meio desse jeito, assim. Ou seja, reparadeiras, gente. Somos reparadeiras. Colocamos aí esse tema lá no Twitter, né? @divadepressão. Inclusive, siga a gente lá. Toda semana a gente joga um tema lá pra vocês interagirem com a gente. E eu vi que esse foi um post que muita gente respondeu. Ou seja, muitos de vocês são reparadeiros, né? A gente também propôs que vocês mandassem histórias. Ou se vocês conhecem alguém que é reparadeiro. Será que ser reparadeiro prejudica a gente em alguma coisa? Existe diferença entre você ser xereta e ser reparadeiro, por exemplo? Pois é, então, eu lembro que eu tinha... Assim, provavelmente a gente, durante o episódio, vamos lembrar outras coisas que a gente repara ali, né? Eu lembro que eu tinha umas amigas, assim, que reparavam muito, por exemplo, o cabelo da fulana tá sujo, tá muito olhoso. E aí isso eu não reparava, por exemplo, eu ficava, nossa, como você sabe que tá olhoso, né? Tipo. Aí você olha mais e fica, ai, nossa, realmente. Mas não é uma coisa que me atentava muito, entendeu? Deixa eu tentar lembrar uma outra coisa que as pessoas costumam perceber. É que tem coisa, por exemplo, quando a pessoa tá com mau hálito. Não é nenhuma coisa que você sente o cheiro. Realmente. Né? Então tem coisa que a gente repara que chega em outro sentido nosso primeiro, como o olfato, sabe? Não tem como você não reparar. Não necessariamente. Né? Então tem coisas que chegam na gente num outro sentido, provocam outro sentido, né? Uma outra reação, né? O Eduardo, por exemplo, ele tem uma mania
A mania não, né? O que ele repara muito é o jeito que a pessoa fala. Aí se a pessoa fala alguma palavra errada, ou tem algum cacuete, ou tem… Ele repara na hora e às vezes, tipo, eu não percebo que a pessoa tem e ele já percebe, já fala, já comenta. Ou ele comenta depois, né, também. Porque é isso, né? Ser reparadeiro, às vezes é você cair nessas situações, mas não que você, tipo, vai falar na cara da pessoa. Não dá né? pra você ser inconveniente. Você só dá aquela reparadinha, Nós, né? pessoas reparadeiras, a gente também tem que ter o bom senso de não colocar as pessoas em situações chatas. A não ser, por exemplo, eu e o Fih, a gente tá junto. Ele tem a liberdade de falar se eu tô com um mau hálito, sabe? Tipo, a gente tem essa liberdade porque aí é uma coisa que, né, os outros vão sentir. Mas você não vai chegar em alguém que está conversando, que você conheceu agora, e vai ficar falando as coisas. Eu reparo muito na bagunça dos outros. Tanto que se eu vou assistir um vídeo de tour de casa, se eu vou assistir qualquer coisa relacionada a ambientes ali da pessoa, que a pessoa mora, vive, eu fico reparando muito na bagunça. Se eu vou na casa da pessoa, também fico reparando. Sabe aquele rolê não repare na bagunça? Infelizmente eu reparo, gente. O Fih ele repara. Agoniado. E realmente, às vezes eu deixo… Às vezes a gente tá vendo um vídeo e a gente até volta o vídeo um pouco pra reparar em alguma coisa que ele viu e eu não vi. Então a gente repara coisas diferentes e a gente acaba se complementando nisso, assim, né? Mas, ó, por exemplo, a Amanda do chat do Diva que ela mandou. Quando eu era pequena, eu amava ver as coisas do gabinete do banheiro dos meus parentes. Achava que ali poderia encontrar algum segredo. E foi ali que descobri que minha avó usava dentadura. E a fórmula secreta do cheiro dos idosos. O sabonete de coco. Então… Mas aí, você foi xereta ou você foi reparadeiro? Ou uma coisa leva a outra? Não, acho que é diferente, tá? Porque ser xereta é você futricar. Então… É você fazer uma ação. Quando você repara, você só olha, né? Você olha e no máximo você comenta. Acho que xereta… Amanda, aqui você está sendo xereta? Então… E eu acho que muita gente confundiu você reparar com ser xereta. Ó, por exemplo, o Combiteus também mandou aqui. Sou demais. Eu tenho uma veia stalker, não pro mal, mas sim por curiosidade. Tenho muita vontade de mexer na casa dos outros, nas gavetas, ver o modo de vida. Queria poder ter um drone e ficar vendo a vida como acontece na casa das pessoas. Olha! E aí, aqui também eu acho que é assim, xereta / fofoqueiro. Porque acho que reparadeira, por exemplo, você entraria na casa e repararia, tipo, se tá… É isso, reparar nos detalhes da casa. Ai, faz tempo que eu reparo. Faz tempo que não passa um pano aqui. Faz tempo que não… Sumiu tia Milena nesse… Tá tudo… Os quadros estão todos tortos. Acho que isso é ser reparadeiro. Você falou que você tem a curiosidade de xeretar, né? Aí, então… Acho que talvez renda um desdobramento depois de xeretas, né? Que aí é… Mas eu acho, gente, que a pessoa xereta, ela também se enquadra na reparadeira. Tipo, sim, uma coisa leva a outra, mas ela vai sabe? um passo além, eu acho. Você acha que xereta tá um passo além do que reparadeiro? Acho que vai um passo além. Eu acho. Tá, o que vocês acham? A gente vai comentando aí. Ó, Thaís Sanches. Minha mãe e meu padrasto são casados há 25 anos. E são reparadeiros desde sempre. E se um observar uma coisa, precisa cutucar o outro para mostrar, nem que seja no olhar. Minha mãe é tão detalhista que tem coisa que ela precisa tocar. Aqui ela tem esse dobramento, ó. Ela é tão detalhista que ela precisa tocar. Seja no objeto, na coisa ou na pessoa. Meu Deus, amiga. Nossa, amiga, mas aí relar nos outros… E depois me liga para comentar. Eu nem brigo mais. É a essência dela ser desse jeito. E casou com um homem igualzinho. Beijo, sou aqui da Bahia. Ai, tá, então a sua mãe, ela… Aí… A Thay, acho que ela trouxe justamente esse desdobramento. Que ela olha, ela observa, ela cutuca. Mas ela aí tem a questão do toque, né? De tocar. Ela vai um passo além aí, né? Na bagunça, eu dou uma… Às vezes eu também dou uma mexidinha, entendeu? Dou uma… Mas uma arrumada, ali, né? Mas as outras coisas, por exemplo, o dedo, assim, a mão, né? Que eu reparo na unha. Eu não pego a mão da pessoa pra, tipo, nossa, né? Pra ver assim, eu não chego nesse nível. E isso de se cutucar, eu e o Fih, a gente também faz, gente. A gente também se cutuca. Eu acho que é uma coisa muito de casal, assim, né? Você tá ali com a pessoa, você cria uma conexão…
E é muito numa necessidade de você compartilhar com a pessoa, tipo… É quase como uma obrigação, assim. Quase tudo que eu reparo, eu olho pro Fih, cutuco o Fih, ele também me cutuca. Quando você consegue compartilhar com uma pessoa que também é reparadeira, é bem satisfatório. Eu diria que é uma coisa quase assim psicológica, sabe? Acaba virando um hábito também, né, gente? Aí às vezes é de dosar também. Acho que quando você também tem uma amizade, né, ou um namoro, um casamento e tal, acaba que tem coisas que vocês reparam juntos, né? Por exemplo, eu e o Eduardo, a gente sempre reparou muito na conversa dos outros. Não que a gente fique ouvindo a conversa, mas a gente fica observando as pessoas, tipo, interagindo. E aí, às vezes, até a gente brinca de dublar o que eles estão falando, inventar o que eles estão falando. Porque ficar ouvindo também aí é feio, né? Às vezes você escuta sem querer, né? Mas quando a gente ouve, a gente compartilha um com o outro que a gente ouviu. Sim, mas assim, a gente não fica, tipo, né, pra ser indiscreto. Acontece, às vezes, da pessoa falar alto, aí você escuta. Sim. E aí você não vai guardar pra você também, aí né? Você vai passando aí, ó. Ó, a Thalita… Ai, sim, kkkkkk. Eu sou muito reparadeira, até nos detalhes. Guardo informações. Fui na casa de uma amiga uma vez, estava tudo limpinho, até eu pedir um copo de água gelada. E quando ela abriu a geladeira, era cheia de sujeira, de resto de comida e coisas que caía dentro. Me deu nojinho e eu nunca mais pedi água lá. Ó, a Thalita, ela reparou no ambiente em volta, aí tudo ok. Aí quando abriu a geladeira, ela reparou na abertura da geladeira. Ela foi impactada. Eu também observaria a geladeira dos outros, com certeza. É que tudo que tá fechado dá vontade de você ver dentro. A gaveta, a geladeira… né? Mas aqui no caso nem foi a curiosidade, ela viu e reparou na sujeira, entendeu? Sim, sim. Aí isso deu a desestabilizada nela, que ela não quis tomar uma água. Então, você disse, Mora, agora há pouco, essa coisa de não repara na bagunça, né? Gente, eu acho que todo mundo que vai na casa do outro, amigo, visita, a gente sempre repara, tá? Aí você fala, não, imagina, não tem problema, mas a gente… E não é que, às vezes, não tem um problema mesmo. Tipo, você pega a casa da pessoa bagunçada, não é um problema. Mas a gente repara, entendeu? Eu acho que não tem como você não reparar. E eu acho que é do ser humano já falar… é do ser humano pedir pra não reparar, porque já sabe que vai reparar, entendeu? Realmente. A gente se engana achando que a pessoa vai entrar na nossa casa e não vai reparar. Elas vão reparar. Realmente, ó, a Jamile G. Dias tá aqui, ó, sou extremamente reparadeira, misericórdia, kkkk. Do jeito que os outros reparam em mim, que eu sei. Eu também reparo, kkk, eu vejo tudo. E se minha mãe, meu namorado ou amigas estão juntos comigo, faço eles repararem também em shopping, rua. Reparo se a casa é suja, se é mal organizada. Reparo nas mãos, quando estou no ônibus. Ou estou em pé, dou aquela olhadinha no celular, se a pessoa está mexendo. É mais forte, quem nunca? Enfim, sou reparadeira em tudo. Será que é um mal ser assim? É deselegante? Aí a Cecília Fox respondeu, acho que fica deselegante quando você fica reparando, encarando e julgando. Concordo com a Cecília aqui na resposta. Julgando o local, pessoa ou qualquer coisa Quando a pessoa responsável percebe e te encara de volta, é melhor fingir simpatia, desviar o olhar e ser um pouco mais educada. Realmente, as técnicas dos reparadeiros, né, são várias, desde… né, às vezes nem é técnica, né? Só a vergonha mesmo, que a pessoa te olha, está olhando pra ela e você dá aquela virada, tem gente que leva. Isso é um clássico. Mas assim, quando, por exemplo, a Cecília que falou aí, né, que o problema é você… A Jamile. A Jamile, mas aí a Cecília respondeu. A Cecília respondeu, isso. Então, a Cecília falou que o problema é você ficar olhando e julgando. Só que, gente, são coisas automáticas. Se você repara, automaticamente você julga. Não existe reparar sem julgar. É que ela perguntou, a Jamile perguntou se é deselegante. Aí a Cecília respondeu que é deselegante se a pessoa te encara, né? Entendi. Quando ela percebe. Entendi. E aí você tem que fingir simpatia. Ou desviar o olhar. E ser um pouco mais educada. Como você vai ser… Então, E assim, eu também acho que tem um tempo limite entre você… Quando você repara, você não precisa de um tempo mínimo pra reparar. Então, qualquer um que te olhar vai ver que você tá olhando. E às vezes a gente perde a noção. A gente tá reparando, gente, a gente perde a noção. Às vezes a gente perde a noção. De quem está reparando. Ó, tanto que… Quer ver, ó? A Jennifer, ó
no que ela repara. Divas, eu reparo muito na reação das pessoas. Certo. Quando eu tô conversando com alguém, percebo as reações faciais. E também tenho o costume de notar a reação de pessoas com outras pessoas. Por exemplo, se alguém olha torto pra uma pessoa na minha frente, ou fica julgando o look, eu percebo. Observação, eu sei disfarçar. Sempre me faço de sonsa. Será, Jennifer, que você sabe disfarçar? Porque às vezes as pessoas estão percebendo quando você tá. Estão reparando quando você tá reparando nos outros também. Porque assim, eu sei que eu sou mais indiscreto que o Felipe. Assim, quando eu reparo, eu sou muito mais indiscreto. E às vezes ele me dá um toque, fala, amor, você tá olhando muito, olha menos, tal. E na minha cabeça, eu tô olhando pouco, eu tô falando baixo. A pessoa não tá ouvindo. Então a gente não se reconhece também, eu acho, sabe? Eu acho que, Jennifer, às vezes você tá achando, né, que está num lugar. Mas se você nunca foi pega no flagra, aí realmente, né? Talvez é um sinal. Porque o Eduardo, é isso, o Eduardo já foi pego no flagra, né? Eu já fui pego, gente. Ele já foi tirar foto de celebridade e tirou um flashzão imenso. Ai, que vergonha. Ele já arranjou treta em ônibus de ficar reparando e comentando, perceberam e foram encrencar com ele. Mas ele tem muitos anos, gente. Mas aí já é um sinal de quem não sabe disfarçar bem. Então, mas eu assumo que eu não sei, tá? Ó, a Duda, ela também tem uma questão além aqui. Divas, eu amo reparar em homem bonito na rua. Não importa o lugar, eu tô sempre olhando. No ônibus, principalmente. E eu sempre crio uma fique de que o da vez é o meu namorado e que estamos brigados. Por isso estamos sentados em bancos diferentes. Amiga! Ela olha o macho gostoso, daí ela repara e ela cria toda uma história. Ai, eu achei muito Lorelai Fox. Amiga, sim, muito iludida. Gente, assim, não que eu não olhe, mas eu tenho vergonha de olhar pra gente muito bonita. Porque eu acho que a pessoa… Normalmente as pessoas ficam olhando, né? E aí, tipo, não sei, eu não… Você não se sente confortável. Eu não me sinto muito confortável da pessoa se incomodar, porque eu fico imaginando que ela já é muito obcecada. É que nem também não quando a pessoa é muito bonita, mas quando a pessoa é muito… feia. Não. Quando a pessoa é muito estilosa, sei lá, ela tá usando uma coisa muito diferente. Ela tá muito diferente. Por exemplo, né? Você entra num ônibus, tem uma pessoa com cabelo azul imenso, assim, vamos supor. Aí… todo mundo vai olhar. Todo mundo vai olhar. Aí eu penso, se eu vou ficar olhando também… Aí, tipo, mais uma pessoa olhando… Porque as pessoas vão olhar, né? Normalmente quando a gente é diferente… Quando a gente, né, tá fora do nosso rolê, né? Até mesmo eu e o Eduardo, né? A gente tem muita tatuagem. Às vezes a gente tá com cabelo colorido ou não. E a gente esquece, né? O quanto as pessoas, às vezes, ficam reparando justamente nisso. O quanto essas coisas ainda são um tabu, talvez, né? Aí eu fico me botando nessa situação, assim. Da pessoa que é muito observada, assim, né? Às vezes eu fico pensando, não vou ficar olhando. Mas é engraçado que é isso, eu não vou ficar olhando, mas aí você olha de qualquer jeito. Não, eu né? entendi o seu ponto. Eu acho que é importante a gente ponderar a reparação, gente. Não dá também, né? Porque pode ser confundida com outra coisa, inclusive, né? Então. Tipo, às vezes a pessoa vai achar que você está julgando ela. Reparar é o mesmo que julgar? Acho que não, né? Então, foi o que eu disse agora há pouco. Eu acho que automaticamente uma coisa leva a outra. Ai, não repara na bagunça. Mas se você reparar e ver que tá bagunçado, automaticamente você já tá julgando que tá bagunçado. Mas o julgar talvez viria de soltar um texto. Talvez é você olhar, nossa, não repara na bagunça. Aí você fala, nossa, realmente tá bagunçado. Isso seria um julgamento? Então, mas existe julgamento silencioso? Tipo, o julgar é só quando você se expressa? Cairia aqui com o que a Jennifer falou, que no olhar a gente conseguiria entender. Então. Porque, Jennifer, eu também reparo um pouco nos olhares, sabe? Tanto que eu sou… Às vezes, se a pessoa solta uma expressão meio de tédio, assim, de um rolê, sei lá, se é no trabalho, por exemplo, né? Eu fico meio… me desestabiliza, assim, sabe? Se você tá numa situação com muitas pessoas e tal, né? Às vezes essa visão, assim, me dá te dispersa. Me dispersa um pouco, assim. Mas eu gosto muito… Eu reparo muito no papo das pessoas. Quando as pessoas vêm… A gente já contou aqui de uma pessoa do nosso círculo que é uma pessoa meio carregada, que chega nos rolês, assim, que pesa um rolê. E aí eu sempre… Ela é um exemplo de pessoa que às vezes chega em mim, assim, e eu reparo muito no que ela tá falando, e aí eu começo a tomar percepções. Por exemplo, é uma pessoa que às vezes só fala dela, não pergunta de você. É uma pessoa que só quer ouvir…
que você responde uma coisa, mas ela não responde outra. Ela fala de outra coisa dela. Então, eu reparo muito no papo que a pessoa vem me trazer. Eu sou reparadeiro nisso. O Fih, ele repara mesmo. E nisso ele é bem observador. Às vezes ele cata umas coisas que nem passou pela minha cabeça. Uns detalhes, assim. Mas acho que você é mais… Eu reparo muito nisso e você é mais… Eu sou o todo. Você é o todo, é. Eu sou o todo. Você repara na Sim. totalidade, assim, no que Sim, tá acontecendo em volta. Exatamente. Então, acho que você é mais desse. O meu psicólogo fala que quando você tá com uma pessoa assim, se você… Esses detalhes, eles precisam ser opostos. Não que eles precisam ser opostos. Mas é como que eu posso dizer, gente? É como se uma coisa complementasse a outra, sabe? Sim, então sim. São complementos, assim, né? Ó, a DesFR. Eu e meu marido temos a tradição de ir em restaurante e se a conversa alheia é boa, a gente fica ouvindo e se falando por Whats. Fui no Arthurito uma vez. O Arthurito é o restaurante da Paola, né? Paola Carosella? Acho que é. Fui no Arthurito uma vez e tinha um sugar daddy de uns 80 anos e sua novinha de uns 20. Ai, já fizemos tanto isso também, Ele deu um livro da Glória Calil, mas ela queria um Lobotan. Então, gente, tá aí uma coisa que agora eu preciso assumir pra vocês, tá? Eu vou começar a abrir aqui as minhas podridão. Eu reparo nos estilos dos casais. Então, eu reparo assim, tipo, nossa, ela tá com um homem muito mais velho. Ou o contrário. Tipo, ele tá com uma mulher muito mais velha. E assim, gente, eu não tenho preconceito, tá? Tipo, eu não… Então, não é um julgamento, é só que a gente repara… E comenta com quem tá ali em volta, Porque eu né? acho que a gente cresceu numa sociedade que coloca que, tipo, isso é uma questão… Mas eu acho que gerações futuras talvez reparem menos se isso se desconstruir mais. É que a gente não nasce desconstruído, né? A gente vai se desconstruindo. É que nem, por exemplo, um exemplo nosso aqui. Nós, por sermos um casal gay, eu sei que dependendo do lugar, as pessoas vão nos olhar, né? Por sermos gay, estarmos juntos. Então, aí você talvez comece a entender um olhar de… Estou olhando porque estou reparando, de um olhar de estou olhando porque estou te recriminando e achando isso ruim, entendeu? Óbvio que é difícil, né? Equilibrar e entender. Mas eu acho que com o tempo você vai entendendo mais ou menos quando a pessoa olha. A pessoa olhou por curiosidade. Ou é isso, né? Fugiu do comum dela. Aí ela dá uma olhada assim mesmo, né? Ela reparou, Eu também sinto que tem gente que olha pra gente e repara nessas coisas, né? Somos um casal gay, temos o cabelo colorido, uma tatuagem. E essa pessoa faz questão de acolher a gente de alguma forma. Tem isso. Né? E aí a pessoa, eu acho que é como se ela quisesse mostrar que ela reparou, mas que isso não é um problema pra ela. Tem gente que vem, né? Tem gente que vem falar, conversar, tipo, que lindos, você… Que casal bonito. Tem gente que vem, por exemplo, falar assim. Sabe? Então tem uma questão assim, sabe? Só que tem gente, por exemplo, que se aproxima, a pessoa se retira. A pessoa sai de perto. Aí a gente entende que a pessoa realmente tem uma questão a mais ali, um preconceito. Fica meio subentendido, né? Mas isso… Eu tô vendo muitos aqui comentários de reparar nos outros, né? Não é uma coisa só nossa, Eduardo. Todo mundo repara, então. Todo mundo vê, né? Também gosta… Eduardo, a gente gosta de ver o que a pessoa pede, o que o casal pede. Gente, quando a gente vai comer nos lugares, a gente sempre olha pro lado. O que ele pediu? E eu quase tenho vontade de perguntar pro garçom, assim… o que é isso que ele pediu? A gente já viu pessoas fazerem isso do nosso lado. Já fizeram com a gente, né? Já fizeram com a gente, e nem faz tanto tempo, inclusive. Uma vez a gente tava num restaurante, a moça… o que vocês estão com… O garçom tava do lado, né, atendendo a gente tava com o nosso prato. Falou, o que eles estão comendo? E ela falou pro garçom, fazendo questão que a gente ouvisse. Sem se importar. E aí, de certo modo, eu fiquei até pensando, gente, mas é meio normal mesmo, né? É um problema isso? Não é um problema não acho que é um problema. Mas é uma coisa que a gente, né, é acostumado a não achar, né? Que tipo… Mas às vezes você vê o prato de alguém e você pensa, poxa, eu queria comer aquilo ali, mas eu não sei o que é. O certo é você perguntar, gente. Também acho que o certo é perguntar. Olha, a Luísa… Ela tá com uma mania também. Ai, gente. Sim, meninas, eu sou muito reparadeira. E meu namorado também. Juntos, nós reparamos em tudo e todos.
Mas eu tenho uma mania feia em reparar na marmita das pessoas no escritório do trabalho. Ai, gente, mas quem nunca? Reparo no que os outros CLTs estão comendo de gostoso. Luísa, isso também é um clássico, né? É. E às vezes você nem a pessoa tá comendo. Quando você abre a geladeira pra pôr a sua, Você já repara. dá uma olhada. Nossa, olha, tem isso É, aqui. Olha, fulano trouxe isso aqui. Aí quando tem uns potes diferentes, sabe? Assim, ai, né? Às vezes tem isso. E aí se torna os mínimos detalhes. Você repara no pote que a pessoa tá levando. Eu reparo no pote também. Esse pote tá muito… Sabe quando a tampa tá muito riscada de faca? Eu acho isso um sacrilégio, ficar raspando o Tupperware com faca. Mas é isso também, né? Às vezes não tem outra opção, vai fazer o quê, né? Então, gente, tem muito o que fazer. Paulinha, bom, não é engraçado, mas sou reparadeira no nível que na academia comecei a prestar atenção em um casal que um sempre chega primeiro que o outro. Um sempre vai embora primeiro que o outro e na academia parece dois estranhos. KKKKK. Então aqui a Paulinha, gente, ela repara, ela começou a pegar a rotina do casal. É, aí tem esse tipo de reparador aí também, né? A pessoa que acaba reparando diariamente ou, né… Tem uma rotina de reparação. Nem sei se é reparação. Reparagem. De reparagem aí no dia a dia. Que é tipo, você treina no mesmo lugar, ou você pega o transporte público no mesmo horário. Você tem as mesmas pessoas que vêm ali, né? Às vezes você até vê casal que termina, que você não vê mais o outro, às vezes só vê mais um, né? Ai, tão triste, gente. Esse casal aí, amiga, talvez tenha dado problema de, às vezes… trazendo aqui um exemplo nosso, né? Às vezes um é mais atrasado que o outro. Aí o outro cansou de ir atrasado por causa do outro. Eu falo, então eu vou na frente e você vai depois. Pode ser isso? Pode ser isso. Pode ser um exemplo. Mas aí, isso. A gente que tá reparando, a gente inventa mil histórias, né? E eu acho que parte da graça de você reparar é você teorizar. Eu adoro teorizar, Exatamente. gente. Eu adoro teorizar. E acho que não tem problema nenhum, né, gente? A gente fazer isso no nosso círculo, né? O que acontece, acho que hoje com a internet, tem nem sei se é um meme ou uma piada aí, né, que viralizou muito, de uma pessoa que foi fotografada no shopping sozinha comendo, né? E aí fizeram um tweet da pessoa, solidão ou… Escolha ou solidão? Tipo, né, a pessoa comendo sozinha no shopping. E ela só tava comendo. E aí as pessoas ficam… Gente, às vezes a pessoa só tava comendo. A pessoa só sentou ali, tava trabalhando às vezes e parou pra comer. E aí se inventa… E aí você jogar na internet, aí já é uma outra coisa, né? Porque aí… Você tá saindo desse círculo meio seguro, que é tipo, você tá fazendo um julgamento ali com seus amigos e comentando e tal, pra você jogar pra uma internet, pra uma rede, que é isso, né? Viralizou muito esse rolê, virou até piada isso de escolha, solidão e tal, né? Então acho que talvez o que pese mais, além da pessoa te pegar reparando, né, que aí dá aquela vergonha, é às vezes você querer jogar isso pra um outro lugar que talvez não precise. Eu acho que junto com esse movimento aí de virar piada, muita gente também começou a falar esse rolê de tipo, gente, parem de fotografar as pessoas anônimas e jogar na internet. Tipo… Porque a gente não sabe da vida dos outros, nesse nível assim, né? Por exemplo, aqui a Lelê mandou, meu hobby favorito é olhar o celular e ouvir conversas alheias no ônibus. Um dia, indo trabalhar, me deparo com isso. E aí ela mandou o vídeo. O cara estava vendo foto de várias mulheres geradas pela Meta no WhatsApp. Cantoras e uma moça que mandou foto pra ele. Achei bizarro. Meu Deus. Aqui tem 2 pontos. Ela gravou e mandou aqui pra gente. Não tá tão certo isso, né? Mas às vezes você só mandou pros seus amigos, né? Talvez tenha sido isso, Mas, né? gente, o cara… Não, ela postou aqui no Twitter, ela mandou aqui pra gente. Tá aqui no tweet, sabe? Mas o cara, gente, ele tá com o celular na luz máxima. Meu Deus. É uma luz do dia. E ele, me parece que ele não tá fazendo questão nenhuma de esconder o que ele tá vendo. Mas são mulheres nuas? Não, é umas mulheres assim, gerada por inteligência artificial. Certo. Ai, menos Aí mal, ele abre então. a foto, fica grande. É assim, é um vídeo que ele tá correndo. Então assim, eu acho que… A pessoa, se ela não está se importando em fazer isso, né, tão explicitamente, realmente é de, né… Então… se questionar. É de se questionar. Mas também isso não quer dizer que é isso, né? Tipo…
É aquele clássico, não é porque eu saí com uma bermuda curta que eu quero que alguém dê um tapa na minha bunda, entendeu? Sim, sim. Então eu acho que tem um pouco disso, assim. Tem um pouco disso. A Vivia Ver também comentou aqui, ó. Quem nunca se distraiu no transporte público olhando o celular alheio? Ah, eu já que fiz atire isso, a primeira gente. pedra. Entretenimento de viagem, já vi também. Várias vezes dá aquela olhadinha assim, né? Às vezes no Uber mesmo, a pessoa tá ali no celular, né? Não pode mexer no celular, mas às vezes o motorista tá lá em grupo, e aí tem um mapa, ele vai em grupo, aí abre ali o grupo que tá tendo conversa, aí você vê umas coisas, umas mensagens. E é engraçado você reparar nessas conversas muito fora da nossa bolha, porque a forma que eles se comunicam é outra. Tipo, a gente tem as nossas figurinhas, a nossa linguagem, é uma outra coisa. Então você acaba reparando, né, no estilo. Olha o que aconteceu com a Jaque Brito. Gente, uma vez eu estava sentada no banco de ônibus e estava meio cheio. Comecei a olhar o status do WhatsApp. Tenho contatos de várias vendedoras, inclusive de sex shop, kkkk. Passando os status do povo, acabou chegando no da dona do sex shop. E eu olhando normal as lingeries, coisinhas e tal. Do nada, um pinto à venda, que ela divulgou. Tinha uma moça em pé na minha frente e eu não percebi, mas ela estava olhando também. Só dei conta quando ela soltou: "Nossa, que pintão de borracha, kkkk, o meu é menor." Juro que eu ri 30 minutos o trajeto todo. Aqui a Jaque, ela foi vítima de um reparador. Ela foi vítima de um reparadeiro. Você pode se colocar no lugar. Aí ela né? se colocou na situação que ela tava fuçando ali. Porque é isso, né? Dependendo da rede social, gente. Twitter, por exemplo. Twitter é uma coisa que você tá rindo de meme, de repente surge ali um pau, uma bunda. Pelo menos tem esse nicho aí, né? Pelo menos no nosso mundinho, surge ali de repente alguma coisa assim. E aí, principalmente se você tá na aba de... que não é a sua linha do tempo, né? É a geral. Às vezes o algoritmo te joga ali uma coisa. E aí, se alguém tá olhando, reparando, né? E aqui a reparadeira foi o nível de hablar. Ela não só reparou, ela comentou ainda. Gente, pode acontecer também, né? Eu acho que se você repara, você tem essa questão de reparar, você tem que ter um bom senso de não colocar a pessoa que tá sendo vítima da sua reparadagem numa situação constrangedora. Constrangedora, eu acho também. Né? A colega aí não foi legal com você, amiga. Eu não achei legal também. Foi legal com você, Jaque. Ana Luísa, eu simplesmente reparo em tudo. Comecei a reparar como as pessoas andam no meu trabalho. Aliás, comecei a reparar como as pessoas andam. No meu trabalho, sei o que cada um faz e que hora. Reparo nas manias das pessoas, nos toques, conversa e tudo. Caraca! Quando elas mudam algo, eu percebo na hora. Porque sinto algo estranho. Sinto que algo estranho aconteceu. Você repara na mudança de visual das pessoas? Gente, isso, por exemplo, é uma coisa que eu não sou atento, tá? Eu não sou atento. Então, o Fih, ele tem isso até comigo, gente. Se eu fui cortar o cabelo, óbvio, ele sabia que eu fui cortar o cabelo, eu voltei. Aí ele não falou nada. Não que tenha que falar alguma coisa também, né? É porque não foi um corte também muito brusco. Você cortou as pontas, assim, Aí eu até né? falei, amor, você gostou como ficou? Aí eu lembro que você até falou assim, eu vou aí ver de novo. Porque você não repara muito mesmo. Gente, coisas assim, que é isso que minhas amigas falavam do cabelo sujo, cabelo de fulano. Isso eu não consigo reparar tanto, a menos que seja muito radical, né? Aí eu percebo, mas se são detalhes assim, eu não consigo reparar tanto, não consigo. Tanto que o Eduardo às vezes até fala de coisas assim, né? Acho que nos vídeos do Diva Depressão até dá pra perceber, gente, que o Eduardo ele repara muito detalhes, né? Isso do pé, mas vai um pouco além. Tem pequenas coisas. Tem coisas que eu não reparo tanto, principalmente no meu cotidiano, assim. Se alguém faz uma mudança, às vezes de cor de cabelo, se eu demorei muito pra ver da pessoa, eu não consigo reparar. Mas tem coisa que você grava na tua cabeça que você tem muita certeza e aí você tá certo. Tipo, tem coisa que eu acho que você grava, assim, sabe? Tem algumas coisas. Eu acho que tem coisas que você grava e você tem muita certeza. É que aí também acho que mexe um pouco com a memória, essas questões, sabe? De você lembrar. E memória, gente, ó,
eu sou, assim, no chão. O Eduardo é bom de memória. Eu sou péssimo, péssimo, péssimo. Eu lembro… Nossa, tem coisa que a gente, às vezes eu tô na terapia, assim, eu vou resgatando umas coisas. Nossa, é bizarro, assim. Olha o que o… Você vai falar mais? Não, pode falar, vida. O Krau Balbina tá falando aqui, ó, uma coisa que eu falei da conversa, ó. Eu reparo muitas coisas. Além da reparação mais comum, algo que me ajudou bastante é prestar atenção nos movimentos e nas palavras que a pessoa usa enquanto conversamos. Reparo atento e consigo ter uma noção de onde ela quer chegar. E muitas das vezes já no início da conversa, pela forma que se articula, pelo tom e pela escolha das expressões. Consigo perceber boa parte da intenção dela, se está na maldade, curiosa, com segundas intenções e etc. Claro que fui aprimorando essa reparação ativa com o tempo. O Krau, ele é meio que o metaforando, então, é que eu senti. Ele vai deduzindo ali. Pelos trejeitos e pela locomoção eu não sou tanto. Agora, pelo papo eu consigo mais ou menos sentir o que a pessoa tá querendo. Consigo entender um pouco da intenção dela. Eu sou meio tonto pra isso. Nisso eu sou melhor que o Eduardo. Tanto que quando… Às vezes eu e o Eduardo, a gente conversa com alguém, às vezes ele volta, né? A gente terminou a conversa, ele volta com uma percepção. Aí eu falo, amor, eu acho que é isso, isso, isso. Aí ele, nossa, é verdade, tá, não tinha reparado. Porque realmente, pra conversas, eu sou muito mais… Você pega coisas que eu não pego, eu acho mesmo. E não sei se as pessoas me olham e acham que eu sou sonso, que eu acho que eu sou tonto. Porque, né, eu tô sorrindo e tal, mas eu não sou tonto também assim, não sou burra, entendeu? Posso ser simpático, mas não sou tonto, entendeu? Nisso eu sou mais tonto que o Fih, gente. É verdade. Eu sou bem tonto, Você é mais assim. tonto. Leti, oi divas, reparo até demais. Teve um dia voltando do trabalho, 18 horas da tarde, num ônibus lotado, em pé atrás de uma senhora que estava sentadinha no banco, mexendo no celular. Simplesmente mandando as mensagens mais pornográficas que já vi pro marido dela. Gente, eu já vi também. E eu nunca esqueço o que eu li. Verdade, tem uma que você sempre conta, tem né? Tem uma que eu vi, assim… O cara era um velho, assim, ele mandou assim pra ela. Ai, que vergonha, tem até vergonha de reproduzir. Ele mandou assim pra ela, ai… Quero te encontrar e passar a minha rola na sua buceta. Uma coisa assim, passar minha rola. Meu Deus. E aí ela falou assim… Aliás, não. Era a mulher que tava na minha frente. Certo. Aí essa foi a mensagem que ela recebeu dele. Eu vi assim. Ele, quero passar minha rola. Não sei. Ele falou alguma coisa assim. Ele falou pra ela de calcinha também. Me espera de calcinha. Não sei o que lá, coloca tal calcinha. E aí ela não tava no clima. Aí né? ela mandou assim pra ele: você só pensa nisso. Você só lembra de mim pra isso. Alguma coisa assim ela mandou, eu fiquei morrendo de dó. E aí é uma coisa que eu nunca esqueço. Eu lembro. Que eu sempre conto pro Felipe, conta. assim. Que aí me marcou muito. Eu nunca consegui flagrar tantas conversas de WhatsApp, assim, gente. Mas essa foi uma que eu vi e me marcou muito. Gente, olha a Bia aqui. Eu achei maravilhoso o ciclo dela, tá? Eu gosto de reparar o que as pessoas reparadeiras estão reparando. Então, eu chego em lugares e vejo que tem uma pessoa reparadeira. Eu fico reparando a direção que o olhar dela está indo e sigo e consigo compreender o que exatamente ela pensou, se gostou de algo ou não. Bia, eu acho que isso já aconteceu comigo também. Eu acho que já aconteceu isso comigo, de eu reparar numa… Terceirizar a reparação. Terceirizar a reparação e passar a informação pro Felipe depois, assim, tipo, que eu reparei… Que fulano tá prestando atenção. Que fulano, não sei o que lá, que prestou. Então eu também tenho um pouco disso, amiga. Isso é coisa de que é reparadeiro, que repara no que os outros estão reparando. Porque você pensa, se eu tô reparando, tem alguém reparando também. Às vezes tem uma situação que você olha, será que ninguém tá reparando nisso? Aí você olha pra ver se tem alguém reparando também, sabe? E aí a pessoa tá reparando. Aí você olha, às vezes também acontece essa conexão dos reparadores, né? De você, isso, dá uma situação, aí você, tipo, olha assim, nossa, o que tá acontecendo? Aí você olha em volta, aí tem alguém olhando, aí essa pessoa te olha também. E aí vocês concordam mentalmente, assim, vocês balançam a cabeça como um sinal afirmativo.
proativo. É como se você validasse ela reparando e ela te validasse reparando Isso, também. Pra perceber que, tipo, nossa, não é só eu que reparei. E, gente, é de infância, tá? Ó, a Pinizinha mandou aqui. Eu reparo zero nas pessoas, mas a minha filha de 10 meses… 10 meses, tá? A menina não tem nenhum ano. Mas a minha filha de 10 meses já é meu oposto. Ela observa tudo. Esses dias no parquinho, uma mãe veio falar com ela, brincar com ela. E a querida colocou o dedinho no buraquinho rasgado da blusa dessa mãe. Fiquei morrendo de vergonha e a mãe toda sem graça. A criança meteu o dedo. Meu Deus! Criança é curiosa, gente. Criança tem isso da curiosidade, né? E a criança, ela vai sendo lapidada pra não fazer isso, né? Então ela vai aprendendo, entendendo que, você não pode. Você não pode colocar o dedo no buraco do outro. Então… Ai, mas achei ela queen. Achei uma criança provoke. Achei uma criança provoke. A gente tem que fazer um episódio aqui, gente, de crianças provokes. Crianças provoke, é importante. Crianças provocativas. Ó, a Clarice Ramos. Eu sou extremamente reparadeira ao ponto de, às vezes, me passar um tantinho. KKKKK. Eu passo na rua… eu também faço isso, Clarice. Eu passo na rua olhando pra dentro da casa das pessoas. Eu reparo nos detalhes, nas conversas das pessoas que estão próximas a mim. Principalmente todos os detalhes de uma história que alguém tá me contando. Eu já nem tanto. Ao ponto de perceber coisinhas que podem ser mentiras. Ai, Clarice, você gosta de dar uma questionada assim pra dar um… eu também gosto de às vezes dar uma… Eu gosto de botar pilha. Eu já penso assim, nossa, que mentirada. Mas aí eu boto uma pilha, nossa, aconteceu isso mesmo. Isso é mais assim. Então, o Fih também tem esse filtro pra gente mentirosa. Gente, eu não tenho. Eu acredito em tudo que você me conta. Então, eu tenho um pouquinho. Tanto que ela tá aqui, ó. Acho que escolhi a profissão certa pra isso. Eu sou psicóloga. E Clarice, sabe que com o tempo eu vim assim pensando se fosse estudar algo hoje em dia, talvez eu estudaria psicologia. Eu acho que é… Porque eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu sou muito ouvinte assim, tal. Não que ser psicólogo seja apenas isso, né? Mas eu gosto… É nesses momentos quando a gente encontra alguém… Que é isso, né? Que você tá contando aí. Tipo, contando uma história que você fica… Eu acho interessante, eu acho divertido. Na verdade, eu fiquei irritado, gente. Então, você fica irritado, né? Eu fico muito irritado. Acho engraçadíssimo. Eu fico, nossa… Não, que eu riria, né? Se eu fosse um psicólogo, provavelmente não faria isso, né? Mas… eu reparo tanto nos outros que me perco no que eu estou fazendo. O João comenta… Amigo… olha aqui, quer ver? Cadê? Isso de reparar na casa dos outros passando na rua também é um clássico, né? Gente, eu gosto de… A gente sempre comenta, eu e você. Por exemplo, a gente tá no hotel, né? E a gente tá numa parte que tem todas as janelas meio que formam um U. Então eu consigo ver as janelas dos outros. Aí eu fico reparando na sacada da pessoa. O que tem na sacada da pessoa? Mas eu já tenho uma blusa pendurada. E pra aí eu olhei aqui do lado, tinha um isqueiro. Pra além disso, a gente tá num hotel que dá pra ver outros quartos. E na frente dá pra ver outro apartamento, que as pessoas moram ali. Reparar no apartamento eu não sou muito fã, porque acho que é meio indiscreto, né, gente? Jura também. que você… Mas aí você bate o olho assim… Não, às vezes eu olho e tal. Mas, por exemplo, se eu vejo alguém passando ali, tipo… Alguém saindo, eu me sinto meio mal de estar olhando assim. Entendi. Não, eu também acho que é de bom tom. Não… Porque é privacidade de cada um. Mas eu gosto, tipo, de reparar, tipo, o que tem ali na sacada da pessoa pendurada? Tem blusa pendurada. Tem um isqueiro. Aqui eu olhei na sacada do lado, eu vi que tinha uns isqueiros coloridos. Nossa, uns isqueiros legais. Então eu reparo nessas coisas, entendeu? Entendi. Eu gosto de dar uma olhadinha. De reparar, né? Daily Juchuchu. Daily Juchuchu. Eu fico reparando muito e criando competições na minha cabeça comigo. Nossa, que coincidência! Porque voltando aqui, gente, um pouquinho. Estávamos chegando no Rio, pegamos o carro pra vir aqui pro hotel, né, na Barra que a gente tá. E aí, chegando aqui, eu entrei no Twitter, aí um menino tinha postado assim, viu Diva Depressão no aeroporto, fiquei sem coragem de dar um oi, mas eles estavam esperando o Uber. E automaticamente criei uma competição na minha cabeça
de qual Uber ia chegar primeiro e seria o vencedor, o meu ou o deles. Não acredito. Acabou que o meu chegou, então eu venci. Ele não comentou acredita, assim. não vi esse tweet, amei. E aí eu comentei com os emojis Ele marcou tristes. a gente, a pessoa? Acho que ele marcou a gente. E aí a Daily tá falando meio que isso, né? Que tem gente que cria essas competições, né? Criou essas competições na cabeça comigo e os outros pra me motivar. Corro todo dia na esteira da academia. É de bairro e só tem 3 funcionando. Certo. Minha motivação favorita é quando alguém vem fazer do meu lado e fica reparando no tempo que eu tô fazendo e parece que quer correr tanto quanto eu. Se a pessoa quer competir, eu vou junto, kkkk. Eu vou aumentando a velocidade. E mesmo que tenha chegado antes, fico até depois da pessoa sair. Meu Deus! Amo ficar reparando no que as pessoas ficam vendo no celular também. Aí ela trouxe uma outra coisa. Nossa, Gente, eu nunca criei competição mental com ninguém. Amiga, eu também nunca fiz isso. Daily, você foi além, mas muitas pessoas fazem isso, né? Nossa! Às vezes eu crio algumas de tipo. Nossa, eu nunca criei mesmo. Você nunca criou nada? Não, nunca assim? não Acho que eu já consigo. criei já sim. Só se você compartilhou alguma coisa, tipo, junto, assim, mas eu não me lembro mesmo. Acho que na academia é um ambiente que dá pra. Às vezes você vê alguma pessoa pegando tanto de peso, aí você pensa, vou pegar umzinho a mais. Nossa, Aí gente, você eu juro que. A nossa personal, ela tem muito isso, assim, tipo, às vezes a gente tá. Ai, não aguento mais esse peso e tal. Aí ela fala, ela ali do lado pegou, então você também vai pegar. Mas aí ela faz num sentido de incentivar a gente ali, né? Não, aqui também é uma brincadeira, assim. Mas, gente, eu nunca fiz isso, tá? Eu acho que. Ou se fiz, não me lembro, assim, de uma situação pra poder contar. Pois muitas pessoas fazem, tá? Competitivos, talvez é um bom tema também. Se você é competitividade gente, que não existe. Competitividades que não existem. Competitividades que não existem. Eu não me considero uma pessoa competitiva. Eu não acho que eu seja competitivo. Não, você é bem tranquilo, Eu sou bem tranquilo, assim, Você é gente. bem tranquilo. Eu não acho que eu seja uma pessoa competitiva. Não te ajo também competitivo. Bruno, eu reparo em absolutamente tudo. Eu sei exatamente onde e como estão as coisas. Sei se alguém mexeu em algo só de ver em que posição esse objeto está. Porque sei exatamente como ele deveria estar. Reparo em todos os sentidos, visual, olfativo e auditivo. Nada passa. O Felipe também é assim, eu acho, gente. Se eu tiro alguma coisa do lugar, ele vai saber que, tipo, ele olha e ele vai saber que tá fora do lugar. Porque ele sabe onde deveria estar. Sim, isso realmente eu sou reparadeiro. Por exemplo, eu comprei, gente, um monte de mini bonequinho do Chuck, né? Eu comprei naquela loja gringa que chama... Como chama aquela loja? Toy Shop, não? Gente, é a mesma empresa do Labubu. Eu esqueci o nome agora. Sei. Lá no AliExpress tem essa loja, dá pra você comprar coisa lá. E aí eu comprei eles lançaram uma mini coleção do Chuck, assim, são várias miniaturas do Chuck, e tipo, acho que são uns 15, são vários, assim. Aí eu comprei todos eles, né? E aí o Fih, ele fala muito pra mim assim, desde que você arrume, não deixe jogado, pode comprar, né? Aí comprei, abri todos eles. E aí eu fui muito assim... Eu fui lá na nossa prateleira que eu sabia onde ia ficar e eu arrumei esses bonecos ali. Arrumei ali, né? Mas eu já sabia que ele ia mexer. Tipo, não que eu deixei fora do lugar, mas acho que ele reparou que eu coloquei de um jeito. E aí ele foi lá e mexeu e ele mudou todos os bonecos do que eu tinha feito, assim, ele mudou tudo. Não, mas aí não foi reparar. Foi mais meu toque de organizar harmonicamente ali. Só que aí eu acho que eu fui errado, porque como são seus bonecos... Não, vida. Acho que você... A casa é nossa, né? Sim, mas aí se você queria deixar naquela formatação... Não. Eu podia ter deixado. É que eu deixei de uma forma meio pra dispersar, pra não ficar uma fileira de boneco assim, sabe? Aí eu quis equilibrar. Mas aqui entra uma outra coisa. Eu acho bonitinho você pensar assim, eu poderia deixar do teu jeito. Só que, gente, eu confio muito no senso estético do Felipe. Eu acho que isso é uma coisa muito admirável nele, assim. Tipo, ele tem um senso estético muito apurado. Então, por exemplo, a gente tem 2 estantes na sala. Se você deixasse na minha mão de arrumar todos os objetos, não ia ficar bonito como ele faz.
Então ele tem um jeito de arrumar as coisas que fica harmônico e bonito. E acho que uma forma… Às vezes a gente não mostra esses detalhes em todos os vídeos, stories, tudo. Só quem é muito fã nosso vai ver e tal. Mas um grande exemplo disso é as fotos que ele tira. Então ele tem um olhar nas coisas e aí eu confio. Então eu nem achei ruim. Quando você arrumou, eu nem achei ruim, porque eu já sabia que você tinha melhorado o que eu tinha feito, entendeu? Ai, que bom então que você confia no meu senso, mas depois eu fiquei pensando Você sabe que eu confio, amor. Eu sempre confio. Ah, mas eu fiquei pensando, eu mexi, poxa, ali, né? Não. É porque eu equilibrei as cores. Ai, gente, aí também aí já é toque meu também. Então, aqui mas já, faz né? sentido, gente. Hoje eu tava vendo um Reels de uma decoração maximalista. Até ia te mandar, amor. Tá aparecendo muito pra mim agora essas decorações maximalistas, gente. Não sei se é uma trend, não sei. É que voltamos a ser… O minimalismo tá meio que caindo, né? Aí, Voltamos a ser over. eu vi uma menina explicando que… Gente, isso é uma coisa muito óbvia que eu vou falar, tá? Que mesmo dentro do maximalismo, existe uma harmonia. Pra que fique, tipo… Pra que a estética se amarre. Eu não sei fazer isso sozinho, entendeu? Se você deixar na minha mão… Eu vou arrumar de um… E aí eu acho que o Felipe tem isso, tipo, a nossa casa tem muita coisa. A gente é maximalista, então, pra aquilo não ficar poluído demais, você tem que saber encaixar. Eu não sei, então eu confio em você. E, na verdade, eu até prefiro que você faça. Eu fui arrumar muito no sentido de assim, tipo, eu não quero deixar jogado e ele ver que eu deixei jogado. Porque eu deixei, como ele compra um monte de boneco, eu falei, eu vou deixar lá, ele lida. Então, aí eu quis fazer bonitinho pra não te irritar, entendeu? Porque ele é isso, né? Mas, gente, acho que isso também daria um bom tema pra falar do podcast de minimalismo ou maximalismo, né? Isso é muito legal, vou anotar. Mas eu, atualmente, eu estou olhando as coisas e tô ficando um pouquinho angustiado, assim, da quantidade de coisas lá em casa. Jura, amor? Nossa, não tem muita coisa nessa estante. Às vezes me dá um gatilhozinho. Mas aí, normalmente, eu vou manejando. E é isso, como a gente tá sem cozinha também, gente, tá meio perdida as coisas, sabe? Não dá pra organizar direito, né? Então… tem uma parte dos armários na área de jantar que a gente tá usando porque a cozinha tá reformando, que depois essa parte vai ficar livre e dá pra gente guardar algumas coisas que a gente quer. Se a gente quer aliviar o visual de algumas coisas, dá pra gente guardar no armário. Sim, sim. Né? Então aí a gente precisa… Com o tempo a gente vai organizar isso aí melhor, né? Parte 6. O pedreiro que estava… O pedreiro que estava fazendo obra na minha casa reparou no chinelo comido pela minha cachorrinha que a minha mãe estava usando e zoou muito ela. É a menina colocando o dedo no buraco da roupa, né? Eu achei maravilhoso. É a mesma situação. Olha esse nível de reparação aqui, gente. Aqui talvez tenhamos limites. Jordana Cruzeiro mandou, Divos, preciso contar sobre uma menina do meu laboratório. Certo. A criatura simplesmente repara em tudo. Uma vez ela descobriu que eu estava em um congresso por causa de uma foto que só aparecia meu tênis e a capinha do celular. Que detalhe, é super comum. Em um outro momento, descobriu com quem um amigo meu estava passeando na Itália e ainda concluiu que a pessoa era brasileira e da mesma faculdade. Observação, ela estava certa. A diva descobriu pelo carrossel de fotos no Instagram, pois eles postaram comidas e lugares semelhantes na mesma ordem. Resultado, todas as meninas do Lab já decretaram oficialmente que ela é a FBI dos nossos namorados. Amei! Porque dela absolutamente nada escapa. Só um detalhe. Se um detalhe existe, ela já viu. Nossa, aqui eu acho que a pessoa reparadeira talvez tenha que perceber que isso talvez seja uma vocação até, né? Pra ser detetive, pra ser investigadora. Às vezes até é algo que você ajuda a solucionar coisas, né? Eu acho que eu e o Fih, a gente repara em coisas diferentes que se complementam no nosso trabalho. Tanto que a Yas mandou aqui, o Edu e o Fih sendo os maiores e melhores exemplos de reparadeiros que existe na internet. Porque o nosso canal, pra fazer o que a gente faz no nosso canal, a gente tem que reparar nas coisas, gente. Não é? A gente… É necessário, né? Mas a gente tem esse tato pra essas coisas que a gente comentou, né? Pra
Pra looks, né? Acho que pra. A gente entrou no mundo desse mundo de análise de casa, por exemplo, a gente repara em algumas coisas de casa. E aí eu sinto também que é um exercício que, de tanto a gente fazer esses vídeos e looks e casa, a gente vai aprimorando isso. Aí o seu senso vai ficando mais apurado, entendeu? Realmente, conforme você vai treinando, você vai conseguindo ir além. Então. Mas eu acho que tem gente que tem um dom. Por exemplo, eu acho que uma boa coisa pra testar o seu nível de reparação aí. Sabe aqueles escape rooms? Que são lugares que você entra pra fazer um jogo. E aí tem teste. É um lugar que você tem que reparar nas coisas. Pra poder solucionar os mistérios. Você tem que observar bastante, né? Então é um bom lugar pra você testar, talvez, aí o seu dom. Se você tem uma vocação. Pra quem sabe aí ingressar numa reparadagem. Numa reparadagem, né? Nossa, faz muito sentido. Faz muito sentido isso mesmo. Recebemos muitos comentários de reparadeiros, mas também tem gente que não repara em nada, então, tá? eu vi alguns de pessoas que não reparam. Ó, interessante, né? Jessa Amorim, muito triste vendo os comentários e não conseguir me relacionar. Eu nunca reparo em nada. Pode cair uma bomba do meu lado que eu nem vejo. Ontem minha amiga... Como é que é? Minha amiga curou no metrô? Como assim? Curou no metrô? Não entendi. Ontem minha amiga curou no metrô porque me viu... Acho que gritou, talvez seja isso. Ontem minha amiga... Ou me procurou no metrô. Ai, gente, tô confuso. Vou ler como tá aqui. Tá. Ontem minha amiga, né, curou no metrô, porque me viu de longe. E eu no maior susto, pensando, Mona, de onde você veio? E eu te vi tem um tempão já, kkkk. Acho que ela gritou, talvez chamando ela. Gritou. E ela não reparou, eu acho que fosse a amiga ali perto. Tem outro comentário aqui também do Eu Ítalo. Infelizmente, eu sou o contrário disso, não reparo em nada. Mas felizmente namoro com um homem que repara em tudo. E tudo que ele vê, ele fala. Então é bom, é isso, amigo, que às vezes você... Vai balançando, né? Vai balanceando ali. Talvez, então, a receita pra você que não é reparadeiro é encontrar alguém que esteja reparando. E seja reparadeiro. Seja seu namorado, um amigo. E eu também vi comentários de pessoas falando. Eu vi uma. Agora, desculpa, gente, passou aqui e eu esqueci quem foi. Mas eu vi uma menina falando que desde que a gente contou aqui, que no nosso primeiro encontro a gente já começou a reparar nos outros, ela começou a fazer isso também. Então, às vezes, a gente influencia alguém como eu disse, você pode aprender essa técnica, não é somente um dom. Você vai aprendendo a técnica da reparadagem. Você vai aprender. É tudo uma questão aí de aprendizado de também. Estar aberto. Olha, pra finalizar aqui, ó, a Bianca M. Batista. Eu sou muito reparadeira. Preciso sempre disfarçar, porque sou muito transparente. Uma vez, uma colega fez a sobrancelha com um formato bizarro. E eu não conseguia parar de olhar e rir por dentro. Eu reparo essas coisas também, gente. Sobrancelha é uma coisa que também... Sobrancelha, cílios, maquiagem. Eu reparo todas essas coisas. Eu amo. Né, eu amo reparar. Eu amo reparar. E é isso, gente. Mais um episódio aqui entregue pra vocês. Com um tema bem doido. Um tema bem aleatório. E eu amei as interações, tá? Me diverti horrores. Eu amei também, amei. Porque vocês estão tão reparadeiros. Muita gente citou, como não vou ser reparadeiro, foi criado por vocês, né? Então, tem isso também, então, né? Realmente, você acaba aí, né? Sendo influenciada. Mas pra vocês verem, uma primeira referência nossa de reparação... Pelo menos minha, em questão de looks, né? É que antes tinha o jornal, né? O jornal do metrô, do trem. E no jornal do trem tinham looks de pessoas não famosas, que eles tiravam foto do look. É verdade. E postavam analizando o look da pessoa. Aí tinha assim, certo ou errado. E aí... Um absurdo. Um absurdo, porque era uma pessoa aleatória, ele pegava... Assim, eles cortavam a cabeça. Talvez o que a gente faça também seja absurdo pra vocês, mas a gente pelo menos pega figuras famosas, né, ali. Mas aí eles cortavam a cabeça da pessoa e aí analisavam o look dela. E eu lembro que o povo às vezes reclamava. É verdade. Era um jornal... E tinha uma revistinha compridinha. Gente, é verdade. Chamava não sei o que lá da Hora. Jornal Hora, uma coisa assim. E é isso. Alguém que reparou e fez disso uma profissão, né? Gente, é sobre isso. Se você tá ouvindo pelo Spotify, comenta bastante aqui embaixo se você repara, se você não repara. Vamos passar pra frente a palavra da reparadeiragem. Tá bom? Gente,
É isso, muito obrigado aqui por ouvir mais um episódio do Diva da Diva. A gente se encontra no Diva da Diva pra íntimos e lá a gente vai contar algumas alterações que a gente vai fazer em relação à nossa programação, tá? A gente vai mudar aí a frequência dos episódios. Não esse aqui, esse vai ter toda semana, mas os episódios pra íntimos vai mudar um esquema e a gente vai conversar com vocês depois, tá bom? Yes, gente, um beijo pra vocês. Bora reparar, né? E bora reparar, gente. Bora reparar e. Até semana que Até vem. semana que vem. E bora reparando. Tchau. Tchau.